Bom, Jorge, boa noite. Eu como homem de futebol e também torcedor de São Paulo, é claro que eu sou exigente, eu sou um chato, né? E realmente a gente queria muito esses dois títulos, né? Isso é como torcedor mesmo. Mas pelo que trabalho que foi feito, né? E vem sendo feito desde que essa diretoria assumiu, a gente vem chegando, ganhamos um Paulista já e chegamos em duas finais, que não é pouca coisa, né? Para nós foi muito importante, né? E agora chegamos no momento também de fazer uma nova maneira de jogar, né? O Rogério pediu muito isso, porque a gente tinha e continua tendo essa posse de bola, mas a gente tinha um jogo de muita aproximação, mas de pouca velocidade, a gente só poderia jogar de uma maneira só, né? Que é o jogo de aproximação, porque a gente não tinha o jogo de atrair o adversário e jogar no contra-ataque, né? Precisávamos de uma de velocidade, procuramos, né, no mercado. É muito difícil, porque todo jogador que a gente ia procurar e falar, preço altíssimo, né? Então, não, foi muito difícil a gente trazer, né? Mas é um time que é um time forte, no que diz respeito à imposição física, é um time que Rogério Ceni gosta, ou seja, a gente tem que ir pelo que o técnico pensa no futebol. Claro que às vezes ele pensa outros nomes, mas é muito difícil a gente trazer. A gente traz o que dá para a gente fazer, mas a gente trouxe jogadores que ele pediu também, né? E claro, como um acordo com a diretoria. E eu acho que é um time que ainda assim, a gente tem que ver o time na dificuldade, né? Eu acho que eu vi dois jogos importantes que a gente pode levar em consideração que foi um bom teste para esse time, né? Porque a gente tem que ter a cabeça no lugar e saber que a gente tem que ser testado, né? Eu acho que o São Paulo foi testado contra o Palmeiras, né? No Allianz, né? Foi testado lá, empatou o jogo, quando a gente estava com o time ainda completo, né? O time estava muito bem, infelizmente naquele jogo a gente já perdeu o Ferrarese. Então, aquele jogo realmente chamou a atenção, porque ali eu vi um time competitivo, porque enfrentar o Palmeiras lá não é fácil, né? E depois o jogo contra o Corinthians também, apesar de perder de 2-0, fez 2-1, depois poderia ter empatado, segundo tempo foi para cima do Corinthians. Então, esses dois jogos me chamou a atenção, e esse, para mim, é o que dá mais, assim, esperança, né? E na hora que a gente tiver o time completo novamente, porque a gente teve realmente muita infelicidade de perder vários jogadores, né? E a maioria por trauma, que é muito complicado, né, de a gente prever alguma coisa em relação a isso, né? E aí, perdendo esses jogadores, o Rogério teve que repetir muito, né, o time, e aí repetindo muito nesse começo de temporada, com campos muito pesados, todo encharcado. Perdemos 4 jogadores, né, com parte muscular também, e o Rogério está fazendo, para mim, na minha opinião, um grande trabalho, porque as opções que ele tinha foram se perdendo, né, por contusões, né? Então, mesmo assim, o time classificou primeiro do grupo aí, e eu acho que o São Paulo tem chance. Está voltando todo mundo agora, praticamente todo mundo, né? Claro, não os que foram operados, não, mas a maioria. Hoje eu estive no treino lá do pessoal da transição, estão voltando. Já nesse jogo já voltou o Ruela, o David, né? Agora pode voltar. O Beraldo foi coisa muito simples, só ficou fora provavelmente para poupar. O Erisson também está voltando. Então o time tá se fortalecendo, e aí a gente realmente tem uma esperança grande desse time dar resultado. O Muricy, Formiga aqui, prazer falar contigo, é sempre muito legal, porque as respostas são muito objetivas e claras dentro do que ele está perguntando. Você começou falando do quão divertido é ver o Chelsea jogar, ou o Borussia, os times europeus. Esse São Paulo me parece muito competitivo, muito arrumado, assim, o processo parece muito claro de como o time quer atacar e tal. Pode não estar pronto, mas parece estar num caminho muito, muito legal. Mas você acha que já está divertido ver esse São Paulo jogar? É legal de ver? Está no caminho? O torcedor está se sentindo representado? Assim, às vezes que eu tive no Morumbi trabalhando, me parece que o torcedor começa a se identificar mais com essa galera, com essa turma, do que com times de 2, 3 anos atrás. Aí eu queria ver a tua visão. Não como dirigente, talvez como amante do futebol, né? Eu acho que, veja bem, bom, boa noite para você. Eu acho que a gente ainda vai ter que dar um tempo para a gente ver
É um São Paulo que a gente quer, mas eu acho que o que mais ou menos a torcida gosta do São Paulo, sempre gostou. Eu comecei desde garoto no clube, sei o que o torcedor pensa, né? É um time realmente bastante competitivo, sempre foi assim, né? Um time forte, um time que pressiona, né? Principalmente no Morumbi, né? Todos os times que vêm no Morumbi têm que ser pressionados, porque essa é uma coisa, uma marca do São Paulo, né? Mas o grande problema nosso nesse começo, e porque você faz um planejamento, né? O treinador, eu sei, também fui treinador, a gente faz um planejamento, o tipo de jogo que a gente pensa, vai no mercado buscar os jogadores e começa a desenvolver nos treinamentos, né? Mas aí, infelizmente, foi se perdendo, né, os jogadores, né? E aí você começa a mudar, né, o time demais, e aí oscila um pouco, né? Então esse time ainda, né, ainda tem mais para oferecer, entendeu? Eu ainda, como torcedor agora, né, eu ainda tenho que pensar um pouco mais, esse time tem que jogar um pouco mais, né? Mas também tem o outro lado, que aí eu tenho que falar como coordenador, que aí tem esses problemas, que ainda o Rogério não teve o time completo para jogar, teve muito poucas oportunidades, né? Então, mas o time, ele oscila bastante, porque é difícil, né, do tal Rogério tá tendo o seu time, assim, ideal, né? Agora, a gente está muito satisfeito porque eu acho que a gente está fazendo as coisas certas, ou seja, a sequência de trabalho, porque a gente está percebendo, né, e acho que todos nós, né, vocês também, né, que às vezes está trocando muito, não é o caminho, né, porque aí você começa, toda hora ver um treinador com outra mentalidade, com outro tipo de jogo, com outro tipo de treinamento, muda tudo, né, as conversas, tudo muda, né. Então a gente está apostando nessa continuidade e está dando certo, ou seja, mesmo com todas essas dificuldades, o time tá jogando. Domingo competiu também de novo, não começou bem o primeiro tempo, porque muitas mudanças, né? Demais mudanças, é difícil você também começar a exigir muito desse time, né? Mas depois respondeu no segundo tempo, entrou alguns jogadores que da posição mesmo, né? E aí rendeu, né? Mas ainda como eu sou o chato mesmo, eu espero um pouco mais.